Bom, por que é que o Estado não tem sido capaz de resolver este assunto? Acho que todos os eufemismos de que estamos a fazer estão a ser julgados, enfim, pode servir para o conforto, mas quem está a perder os seus entes, quem está a ter um familiar direto afetado por isto, acho que esta mensagem não serve de consolo. Precisamos de muito mais, de fazer muito mais. Quando a coisa acontece longe de nós, parece uma coisa dos outros. Quando olhamos para a dimensão disto e para o nível das pessoas que estão a ser atingidas, já clama por outro tipo de intervenção. Por que é que acha que nós estamos a conseguir chegar lá? Eu também queria começar por apresentar os meus sentidos pésamo à família enlutada, né? Bom, há várias análises que podem ser feitas, desde aquela que, falando de estados como Moçambique, refere a estados sobrecarregados por condições desfavoráveis. Portanto, quando fala a caracterização dos estados normais, dos estados fora da lei, mas entre os estados fora da lei e os estados normais, temos esses estados sobrecarregados por condições desfavoráveis. Estaremos aí nesse intervalo? Eu penso que nós estamos claramente neste grupo, porque em algum momento a gente percebe que, de fato, o Estado é impotente. Portanto, podemos fazer-nos as críticas, nos lançar pedras uns aos outros, mas pelo nível de criminalidade, porque há de perceber que nós nunca pensamos seriamente se não haverá ligações entre todos os tipos de crimes que nós temos, porque nós no campo temos as guerras, temos o terrorismo em Cabo Delgado, temos a situação que temos na Zona Centro, temos os raptos nas zonas urbanas, e em algum momento, se calhar, nós temos que pensar que até pode haver uma relação entre esse tipo de violência, que uma violência alimenta a outra, não é? Porque para treinar as pessoas que estão ligadas a isso, estas insurgências oferecem um campo bastante aberto, mas também esses raptos urbanos conseguem captar, por exemplo, financiamento. Portanto, eu penso que devíamos começar a olhar de forma holística esta questão da segurança e não pensarmos que são coisas separadas. Portanto, no dia que nós começamos a perceber que há relações entre esse tipo de violência e, sobretudo, porque os fins que acabam trazendo são os mesmos, que é prejudicar as pessoas, é paralisar o país. Portanto, eu penso que Mas essa é uma responsabilidade do próprio Estado. Não, mas é por isso que eu estou a Se tentar... estrutura a fazer face a todo um conjunto de ameaças. Mas é por causa disso que eu estou a tentar dar esta dica, porque eu vou percebendo realmente com o tempo que há uma incapacidade muito grande de enfrentar, porque há de perceber que este tipo de ameaça é uma ameaça aos próprios governantes, pelo menos aos seus parceiros. Mas se há uma incapacidade, olha, nos últimos anos vimos muitos empresários que deslocalizaram os seus investimentos de Moçambique. Há muitos empresários que foram viver para fora do país porque não se sentem seguros. Portanto, isto tem um efeito no ambiente de negócios. Qualquer um que pense em vir investir, a primeira coisa que lhe vão falar é aquele país corre o risco de ser raptado. Então, tem um efeito em cascata naquilo que é o ambiente de negócios, nos investimentos que vamos ter, nos encames do Estado, na qualidade de vida dos cidadãos. Portanto, há todos os efeitos. E se o Estado não está a ser capaz, como diz, há uma incapacidade manifesta do Estado, já passam 7 anos, por que é que o Estado nunca foi capaz de pedir ajuda fora? Nós aqui, várias vezes, ouvimos até aqui o Dr. Severo Nguar a defender que, no caso de Cabo Delgado, o Estado devia pedir ajuda. Mas já pediu ajuda à União Europeia. Mas é onde... No caso dos raptos, tendo em conta este efeito, é uma outra guerra, na verdade, a ser travada. Mas é por causa disso que nunca fomos capazes de pedir. É por isso que estou a tentar mostrar que existe, pode ser que existam ligações concretas. E se não existem, pelo menos por causa dos fins, dos objetivos, dos efeitos que são os mesmos, esta situação de violência urbana e violência rural
dos insurgências, raptos, mortes, tem de começar a ser visto como o mesmo pacote. Portanto, se há um reconhecimento que nós não temos capacidade de lidar com as insurgências rurais, então temos que começar a perceber que se calhar começa por esses raptores, assassinos urbanos, e da mesma maneira que fomos capazes de reconhecer que não conseguimos resolver aquela parte, talvez reconhecermos que não conseguimos esta parte. É por isso que eu falo dos estados sobrecarregados por condições desfavoráveis, portanto, que não consegue efetivamente, para além de toda a boa-fé, de todo o esforço, que não tem efetivamente meios nem humanos, nem materiais capazes de lidar com estes crimes, de lidar com essas ameaças modernas. Então, penso que se calhar este pode ser o caminho e, sobretudo, perceber que esse mundo de crime também tem uma componente transfronteiriça. Por exemplo, o colega falava da África do Sul, nós sabemos que a África do Sul não é nenhum exemplo em termos de segurança, pode ser exemplo em muitos aspectos, e pode ser que até haja ligações entre esses. Portanto, precisamos também de pedir ajuda, precisamos também de olhar esta situação em toda a SADC, como estamos já a começar a olhar para as insurgências, e efetivamente percebermos isto, que tudo quanto temos feito até agora não tem conseguido estancar estas questões. Agora, o que é que podemos fazer mais? É por isso que se fala que, se calhar, temos que pensar de uma forma inovadora, temos que, mas, sobretudo, olhar de forma holística. Nós não podemos olhar só para a corrupção, só para os raptos, só para... Não, estamos a tratar do crime. O crime está interligado porque um financia o outro,